Boa noite, meus amigos e amigas do Ideal Espírita. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para darmos aí continuidade aos estudos da casa. Agradeço a oportunidade e o convite e agradeço a você por estar aí conosco hoje acompanhando os estudos. Hoje nós vamos trazer um tema do amor e do amar, que é do livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas, que é uma oradora espírita, atuante no meio espírita, e ela traz esse tema para a gente maravilhoso. Recomendo bastante que vocês, se possível, leiam o livro, acompanhem o livro, porque é um livro que merece ser estudado. Não só lido, mas principalmente estudado. E antes de começarmos a trabalhar nesse tema, vou convidar vocês para que possamos fazer a nossa prece inicial para darmos continuidades ao estudo. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer à espiritualidade amiga pelo amparo e o auxílio recebidos, agradecer a oportunidade de conhecer e de estudar essa doutrina maravilhosa que nos fortalece, que nos dá força, coragem para continuarmos e que nos favorece no crescimento individual e espiritual. Que a tua luz, Senhor, possa abraçar a todos os lares e a todas as famílias. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Então vamos dar continuidade aí a esse estudo e eu gostaria que vocês refletissem comigo. Quantas vezes no dia a gente fala eu te amo, ou eu amo determinada pessoa, ou eu amo determinada coisa? A gente usa a palavra amar, né, de uma forma muito corriqueira no nosso dia a dia, na verdade. Então, às vezes a gente, até para objetos, a gente refere a amar. Então, às vezes a gente gosta de uma determinada coisa e a gente fala, ai, como eu amo essa comida, como eu amo essa roupa, como eu amo essa música, né? Como eu amo a minha casa, meus familiares, como eu amo meus filhos, meu marido. Então, é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Mas será que realmente a gente sabe o que é o amor? Será que a gente entende o amor, que é esse sentimento nobre, e o amar, que é a prática desse sentimento? E a vontade? Será que essa vontade que nos impulsiona, que nos faz caminhar, será que nós temos realmente, quando desejamos algo, ou modificar-se, ou fazer alguma coisa, a gente realmente conhece a vontade? Ou será que a gente tem apenas desejos? Então, é sobre tudo isso que nós vamos estar conversando agora. É isso que a Sueli Caldas vem trazer para nós, para que possamos refletir sobre isso. E aí, eu estudando durante a semana sobre o tema, né? Já tem tempo que a gente tem estudado esse tema, e eu ouvi uma história muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. É uma história trazida também de um orador espírita, Adelino, que fazia parte ali do centro, lá em Uberaba, onde Chico Xavier frequentava. E ele estava sempre presente ali com Chico Xavier, em todas as noites, ali no centro. Era um companheiro espírita atuante, é um companheiro espírita, né? E na época que Chico ainda estava psicografando até altas horas da noite, recebendo muitas caravanas do Brasil inteiro, vinha gente de todo que é lado, tinha um personagem, uma pessoa que era ali mesmo da região, mas que fazia questão de ir visitar o Chico Xavier. Essa pessoa era uma pessoa muito simples, muito humilde. Na verdade, ele era quase um andarilho. Ele vivia pelas ruas, né? Sempre de pés descalço, rachado. Era um senhor já de uma certa idade
Tinha uma pele escura, cabelos encaracolados, mas ele tinha uma verdadeira adoração por Chico Xavier. E sempre que possível ele ia ao centro visitar o Chico, principalmente no dia das reuniões em que Chico recebia muitas pessoas para psicografar as cartas. E quando ele chegava, era o Jorge, né? Ele intitulava-se o Jorge, e ele ficava esperando, aguardando a sua vez, como todos, para conversar com Chico. Ansioso, sentava do lado das pessoas ali, e aí as pessoas ficavam um pouquinho incomodadas com o Jorge, porque o Jorge provavelmente não tomava tantos banhos, né? Ficava pelas ruas, e aí as pessoas davam uma certa quantia para ele, aí ele adorava, ia lá fora, comprava pipoca, comprava alguma coisa para beber e voltava para esperar a sua vez de passar com o Chico. E quando chegava a vez do Jorge, o Chico parava psicografia, parava tudo e dava maior atenção para Jorge. E aí todos ali da casa, né, ficava assim, né, puxa, será que o Chico vai perder tanto tempo assim com o Jorge? Tem tanta gente que veio de tão mais longe esperando para passar com o Chico, para ter uma carta psicografada. E todo mundo, e o Jorge não se importava, nem muito menos o Chico. O Chico ficava, Jorge, como é que foi sua vinda para cá hoje? Ah, Chico, ele falava meio truncadinho, né? Foi muito bom. Eu vi na estrada, eu vi flores, eu vi o sol brilhando. Como Deus é perfeito, tem uma natureza linda. E aí o Chico ria. Ah, Jorge, conta uma piada pra gente. E aí Jorge recita um poema, né? Perdão, recita um poema para nós. Aí Jorge recitava alguns poemas que ele inventava de cabeça, e o Chico adorava. E tinha um poema que o Chico mais gostava, e ele recitava aquele poema, o Chico ria. E aí Chico ficava ali uns 15, 20, 30 minutos com o Jorge. E na hora de ir embora, o Jorge ia se despedir do Chico, né? Como o Jorge tinha uma ferida na boca, toda vez que ele sorria, essa feridinha sangrava. E na hora que ele ia despedir do Chico, ele dava um beijo no Chico, numa bochecha, na outra, e ficava a sua marca ali, vermelha do sangue que o Jorge tinha. O Chico em nenhum momento se incomodava com isso. Ficava ali, não se limpava, né? Dava um beijo também em Jorge, e o Jorge se ia embora feliz. E quando o Chico acabava de atender todo mundo, a Adelina ia ajudar o Chico a guardar as coisas, né? E a Adelina ia limpar o beijo do Jorge. E aí ele limpava a parte onde ficava ali o sangue do Jorge na bochecha do Chico. Aí a Adelina pensou e perguntou, Chico, por que você perde assim tanto tempo aí com o Jorge, né, para recitar esses versos dele? É engraçado, mas tem muitas pessoas que vêm de longe, fica aguardando muitas horas para passar contigo. Isso cria às vezes uma certa, né, aflição, as pessoas ficam esperando a sua vez. Aí o Chico parou, olhou para Adelino, meu amigo, se eu não tiver esse tempo para dedicar ao Jorge, quem irá dedicar a ele? Quem irá olhar para ele, ouvi-lo, rir com ele? É a única coisa que eu posso fazer pelo Jorge. É dar essa atenção que muitas das vezes ele não tem, que muitas das vezes ele é percebido, não é percebido, se passa como invisível pelo mundo. Eu preciso dar essa atenção para Jorge, por mim, mas eu faço questão de dar atenção para o Jorge. Do amor e do amar. O amor, o sentimento nobre. O amar, a prática desse sentimento. Temos que aprender a desenvolver em nós, a trazer do nosso íntimo, do fundo da nossa alma, esse amor. Praticar esse amor. E é isso que a Sueli nos convida a refletir sobre o que é o amor.
O que é o amor? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme nós vamos evoluindo, fazendo a nossa processo evolutivo, nós vamos aprimorando o amor, nós vamos aprimorando esse sentimento, conforme essa evolução vai ocorrendo. O amar é a prática deste sentimento e nós todos estamos aprendendo a amar. O amor é de essência divina e de todos vós. Do primeiro ao último tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais vil e criminoso que seja, vota a um ser, ou que seja um objeto qualquer, ardente afeição. Então, esse amar, ele está ainda germinando dentro de nós. É aquela sementinha que está ali pronta para germinar, para crescer, para florir, para transcender. Essa é a semente que está ali sendo regada dia a dia. Conforme nós vamos melhorando, evoluindo, nós vamos entendendo o que é essa prática do sentimento, o que é o amar. Mas todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Só falta brotar, só falta crescer, só falta florir. E nós temos que deixar essa sementinha crescer. Para isso nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. Para isso nós temos que educar os nossos sentimentos. Através deste amor que vai se florindo, que nós vamos entendendo o que é o amar. Nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos, nas pequeninas atitudes que temos. Podemos amar de várias formas, de vários jeitos. O amor, ele pode vir num sorriso. O amor, ele pode vir num olhar. O amor pode vir no momento em que eu deixo o meu ouvido para o outro. Estou ali para ouvir. O meu amor está nos gestos mais delicados. Às vezes, preparar um alimento para um ente querido, cuidar bem de uma pessoa. Às vezes a gente não precisa ficar verbalizando a palavra amor, mas nos nossos pequenos gestos de carinho, de sentimentos bons, às vezes numa pequena prece, numa vibração de sentimentos por aquela pessoa, nós estamos praticando o amor. Percebam, são pequenos gestos, pequenos detalhes, mas que se tem carinho, se tem afeição, se tem ternura nesses gestos, e se esse sentimento é realmente verdadeiro, se ele brota realmente de um sentimento nobre, é a prática do amar. Então nós não precisamos ficar o tempo inteiro dizendo e verbalizando para o outro que o ama. É bom, se assim vier com sinceridade, se assim vier do coração, nós podemos sim verbalizar, mas no seu cuidado, no seu carinho, na sua afeição, na sua ternura, você já está praticando esse sentimento tão nobre que é o amor e o amar. Então nós podemos fazer isso todos os dias. E aí, quando a gente pensa nesse sentimento, a gente lembra de quem? De quem foi o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? E Jesus, ele traz uma proposta em torno do amor,
que é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É uma trilogia harmônica. E aí, quando a gente pensa em Jesus, eu fiquei imaginando aquelas passagens de Jesus em que ele fazia as suas curas, ou ele auxiliava e ajudava. Pensei no momento de Maria Madalena agachada ali no chão, quando Jesus baixou para olhar e fitar os seus olhos e conversar com ela. Quanta doçura, quanta afeição, quanta ternura não teria ali nos olhos de Jesus naquele momento. Pensei também no paralítico que desceu pelo telhado, ajudado pelas pessoas, a vontade que tinha de chegar até Jesus para ser curado. Imaginei ali Jesus vendo aquela cena e com toda a sua compaixão por aquela atitude, aquele ato de todo mundo se mobilizar para ajudar aquele paralítico. Quanto de amor e de carinho Jesus não depositou naquele momento para fazer aquela cura. Pensei em Zaqueu lá em cima da árvore, querendo de alguma forma ver Jesus. E Jesus é que o vê. Zaqueu, desce daí, vai para sua casa, que logo estarei contigo. Imagine a cena, Zaqueu deve ter caído da árvore, nem descido, né? Ele queria olhar Jesus, no entanto, ele foi olhado. Quanto respeito e carinho. E aí a gente fica imaginando esse amor que transborda, esse amor que vai além do nosso ciclo familiar, dos nossos amigos. É um amor que olha o outro, que olha a humanidade. É um amor que está transcendendo. Este amor que a gente tem que buscar, esse amor que a gente vai aprender. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, nos internaliza, vitaliza-o e irradia em sentimentos de paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações e de equilíbrio, graças às quais a saúde, ao exteriorizar de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. É o amor que Jesus nos convida. É esse amor que nós temos que buscar para transcender a paz dentro de nós. E aí, nesse sentido, eu também me lembrei de uma passagem intitulada A Lamparina, que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá. É uma passagem muito bonita que fala desse desprendimento e deste amor ao próximo. A Madre Teresa de Calcutá, ela foi visitar uma pessoa que ficava num casebre bem humilde, bem afastado, que chegou até ela aos seus ouvidos que essa pessoa estava ali praticamente abandonada, não recebia visitas há muito tempo. E qual foi a surpresa da madre ao chegar nesse casebre? Esse casebre estava totalmente sujo, que não era cuidado há muito tempo. E a madre gentilmente pediu ao senhor que ali morava, de muita idade, se ele permitia que ela ajudasse e que ela organizasse e arrumasse aquele casebre. No primeiro momento ele se recusou, disse que não, mas de tanto a madre insistir, ele permitiu que ela ajudasse. E aí ela passou a arrumar a casa, a desentulhar, varrer, limpar, lavar. E quando ela estava lá na sua arrumação, ela achou uma lamparina que já estava ali enferrujada, sem funcionar há muito tempo, sem querosene. E ela perguntou ao dono da residência, né, se ele não utilizava aquela lamparina. E ele disse que não, porque muito tempo ele não recebia visitas,
então não tinha necessidade de manter a lamparina funcionando. E ela pediu permissão para que deixasse a lamparina funcionando. Ele não falou nada, ela foi lá, limpou a lamparina, lustrou, trocou o querosene e acendeu a lamparina. E disse a ele: deixe a lamparina acesa. Pode ser que você se surpreenda com uma visita. E ele deixou, ela foi embora. Passaram-se algum tempo depois desse episódio e eis que Madre Teresa recebe uma mensagem vindo do Senhor que ela tinha ajudado. E a mensagem dizia a seguinte frase: diga à minha amiga que a luz que ela acendeu em minha vida continua acesa. Nós não temos como medir, não temos como saber o quanto que as nossas ações fazem diferenças na vida do outro. Às vezes, pequeninos gestos dos quais nós não damos a mínima importância, esses gestos fazem uma diferença tão grande, tão significativa na vida do outro, que nós não podemos mensurar isso. Avise a minha amiga que a luz que ela acendeu na minha vida ainda continua acesa. Que possamos ser essa luz na vida do outro, que possamos ser esta luz nas nossas vidas. É importante, ao tocarmos a uma alma, tocarmos com o coração. Este é o verdadeiro amor que nós temos que aprender a desenvolver. Esse amor que nós temos que trabalhar. Amar o próximo elimina as distâncias, pois todos somos o próximos. Todos somos próximos. E amando o próximo, nós amamos a Deus. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos convida para refletirmos sobre este amor. Primeiro, amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E ela convida ao indivíduo começar do fim para o começo. Amar a si mesmo, amar o próximo e estar amando a Deus. Quando nós amamos a nós nos respeitamos, nós nos conhecemos, nós criamos condições para amar o nosso próximo. Mas sem nos amar, nós não conseguiremos desenvolver isto. E aí eu li uma passagem interessante de um livro, Alice no País das Maravilhas, em que a autora Lewis Carroll, ela traz um diálogo entre Alice e o coelho, que é um diálogo bem interessante para a gente refletir sobre essa questão do amar a si e depois aprender a amar o próximo. Alice pergunta ao coelho: você me ama? E o coelho disse: não, Alice, eu não te amo. Naquele momento, Alice ficou com a cara feia, enrugou a testa, abaixou os olhos e aí o coelho disse: tá vendo, Alice? Eu ainda não posso te amar. Porque eu só posso te amar, Alice, quando você aprender a se amar. Sabe por quê, Alice? A sua felicidade não pode depender de mim. Porque tem dias que eu não vou estar bem, tem dia que eu vou estar triste, tem dia que eu vou estar aborrecido, tem dia que eu vou estar com pressa e eu vou te ferir. Porque eu não vou te dar a atenção que você quer e eu não vou te dizer que eu te amo. Então a sua felicidade não pode depender disso. Eu só irei te amar, Alice, quando você se amar.
porque independente do meu estado, você vai estar bem. Então, este amar ao próximo, que a mentora Joana de Ângeles nos convida, ela convida principalmente a aprendermos a nos amar, a nos autoconhecer, a fazer essa análise interior. Conhecendo-nos, nós teremos condições para enfrentar todos os desafios e nós teremos condições de amar o próximo sem nos ofender, sem nos entristecer, sem nos aborrecer, porque o nosso amor tem que ser incondicional, ele tem que ser independente do sentimento do outro. Mas isso é um processo que nós temos que fazer, é um processo evolutivo. Ainda nós estamos no amor de trocas. Eu te amo porque você me ama, porque você faz isso para mim. Nós temos que aprender a amar independente disso. Amar por amar. E aí é um processo que nós vamos estar aprendendo ao longo da nossa trajetória. O espírito, ele traz consigo, em germe, emoções que se expressarão em seu caminhar evolutivo, as quais deve aprender a administrar e a burilar. A doutrina espírita, despertando o ser e o tornando consciente, propicia um processo valioso de autoconhecimento em que a autoestima é resgatada. Nós vamos, a partir desta evolução, nós vamos estar nos conscientizando de quem somos e aí nós vamos estar melhorando a nossa autoestima, resgatando a nossa autoestima. Então, o nosso amor não vai depender do outro. Essa é a proposta da doutrina. O amor emerge, vem à tona e começamos a amar o amor em nós. E essa descoberta é sempre um encontro de deslumbramento e alegria. Quando a gente começa a entender e a amadurecer que o nosso amor não depende do outro, que depende de nós. Então essa descoberta ela vai trazendo frutos, porque ela vai desenvolvendo em nós a capacidade que nós teremos de nos sustentar independente do outro. É o amadurecimento, porque o outro, ele vai em algum momento da nossa vida, ele vai nos magoar. As pessoas têm atitudes diferentes, têm formas diferentes de pensar, e às vezes a gente quer que as pessoas ajam como nós, que as pessoas tenham o mesmo comportamento que nós temos. E nós não podemos exigir isso. Cada um está num patamar, cada um está num processo. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que entender que cada um vai caminhar e progredir, mas cada um a seu tempo. E nós não podemos exigir do outro que ainda não temos nós capacidades de dar, não é verdade? É do amor e do amar o fluxo e o refluxo da vida. Se torna estuante de beleza e paz para os que se identificam com a harmonia cósmica que vibra em todo o universo, A trajetória do espírito, desde a sua criação, é um constante procurar de algo abstrato denominado felicidades. Nós estamos o tempo todo buscando a nossa felicidade. Então, o amor e o amar é esse fluxo e refluxo. Então, nós estamos o tempo todo buscando aí, nessa trajetória, a felicidade. E aí a gente pode depositar a felicidade na mão do outro, né?
Ou ela tem que ser a felicidade que depende de nós? Então tem que depender apenas de nós. Para isso que a gente está aqui. Mas a busca da felicidade, que felicidade é essa? É felicidade momentânea, passageira? É felicidade que em objetos, em situações? Nós temos que construir essa felicidade e ela não pode estar em bases fracas que não irão se sustentar. Nós temos aqui no nosso processo evolutivo vários momentos felizes, mas a felicidade plena ainda nós não a temos. Nós vamos construindo essa felicidade conforme nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo espiritualmente. É um trabalho, é um processo. No momento, temos momentos de felicidades, mas não somos ainda completamente, não vivemos ainda completamente em felicidades. Mas vamos chegar lá, vamos conseguir. É o antídoto e o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos em forma de dor ou de ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, é o exercício do amor. Então, esse é o antídoto mais poderoso. É trabalhar o exercício do amor para que possamos buscar o equilíbrio, para que possamos buscar a harmonia, trabalhando o amor em nós. E aí, lá no Livro dos Espíritos, né, tem a pergunta de Allan Kardec feita aos espíritos na questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E olha o que os espíritos respondem. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. No primeiro momento, quando a gente lê, né, o que lhe falta é a vontade. Aí você pensa, puxa vida, será que eu não tenho vontade para não sofrer ou para parar de sofrer? Quem é que quer ficar sofrendo? Será que falta esforço da minha parte para parar de sofrer? E a gente fica até um pouco aborrecido com essa resposta, não é verdade? Mas depois que a gente para e analisa, e aí a gente vai ver realmente o que é vontade e o que é desejo. E se a gente traduzir isso para as coisas simples do nosso dia a dia, a gente vai perceber que realmente a gente não tem vontade. Vamos pegar uma coisa bem simples. Às vezes você quer emagrecer. E aí você fala, não, então eu vou emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer dieta, tenho que rever a minha alimentação, eu tenho que fazer atividade física, né? Eu tenho que começar a mudar os meus hábitos. E aí você começa o primeiro dia, faz uma dietinha, fica feliz, começa a fazer exercício. Aí isso dura uns 3, 4 dias, uma semana. Na segunda semana você já começa a escorregar, você já não faz aquela dieta, você já fura o exercício, você não faz as modificações que são necessárias. E aí a gente pergunta, será que a gente realmente sabe e conhece o que é vontade? A gente entende essa vontade? Ou a gente tem apenas desejos? Quantas vezes, né, no final do ano a gente lista lá, nas vésperas do ano novo, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então tem uma lista enorme lá de desejos. Aí chega no outro ano, você começa, daqui a pouco para, não consegue fazer. Aí chega no final do ano, você vai fazer a lista de novo, pega a lista antiga, você fala, puxa, mas eu queria a mesma coisa no ano passado e esse ano eu estou querendo a mesma coisa porque eu não consegui. Então perceba que vontade, essa vontade que os espíritos me falam, é realmente aquela vontade do querer e do crer.
Não é aquele desejo passageiro que a gente deseja e não realiza. É querer e crer. Para isso a gente tem que fazer as modificações. Então, por que ela fala nessa questão da vontade, né? Justamente para esse raciocínio de que nós temos que fazer as modificações que são necessárias, mas para isso a gente precisa ter vontade, e a gente não tem essa vontade trabalhada dentro de nós. E do amar, para amar, a gente precisa ter vontade, a gente precisa realmente nos esforçar. Não é dizer ao outro, eu te amo, mas se o outro nos aborrecer, se o outro não fizer o que nós queremos, da forma que nós queremos, aí nós falamos, não, então não te amo mais. Não é assim? A gente já deixa de gostar da noite para o dia, a gente deixa de amar da noite para o dia. Então, será que é este amor que nós temos? Será que é essa vontade que nós temos? Então, é isso que a autora nos faz refletir e buscar aí essa questão do querer, do crer, da vontade, do amar, para que realmente nós entendamos essa vontade, que ela não fique apenas nos desejos. A vontade é o maior de todas as potências. Em sua ação sua ação é comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Isso está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Então, Leon Denis, ele fala que a vontade, ela é como um imã, ela atrai. E aí a gente pensa, né, vamos pegar essa vontade que é um imã e transgredir para os nossos pensamentos. Porque a minha vontade vai estar onde está o que eu penso. E se ela é um imã, ela vai atrair aquilo que eu estou pensando. Na mesma faixa vibratória que eu estiver pensando, meus pensamentos terão vidas, como de pensamento tem vida, porque tem energia e você atrai aquilo que você pensa. Então, se a vontade é um imã, e se essa vontade é gerada pelo pensamento, então você vai atrair ali, dependendo da faixa de vibração que você está. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que temos desejos e vontades. Por isso que Jesus nos dizia, orai e vigiai. Essa frase nunca foi tão certa, orai e vigiai. Porque você tem que vigiar o quê? Vigiar os seus pensamentos. E orai para que você resista às influências negativas, aos pensamentos negativos, aos pensamentos depressivos, né? Porque se essa vontade é direcionada pelo pensamento e ela está relacionada com uma atração, a gente tem que orar e vigiar o tempo inteiro. Porque não é todo dia, não é toda hora que a gente vai conseguir manter as nossas vibrações elevadas. Então, nós temos que vigiar isso, vigiar, e assim que nós estivermos numa situação que não for uma situação favorável, que nós percebermos que nós estamos em pensamentos depressivos, em pensamentos negativos, em pensamentos de tristeza, a gente observar isso e imediatamente buscar o auxílio através da prece, né? Mudando os pensamentos, buscando pensamentos mais elevados, buscando recursos para mudar esses pensamentos, às vezes assistir uma boa palestra, ouvir uma boa música, ler um bom livro, mudar essa sintonia e essa vibração para que a gente consiga sair disso. Então, Leon Denis nos traz aí a vontade como uma grande potência que a gente tem que utilizar, mas temos que prestar atenção. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz,
Para vir a sê-lo, basta que queira com energia e constância dirigir incessantemente vosso pensamento para essa verdade, podeis vir a ser o que quiserdes. Também está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nós somos capazes de buscar a nossa felicidade, nós somos capazes de emanar energias positivas ao nosso favor, nós somos capazes de nos curarmos se nós tivéssemos realmente a vontade e o pensamento na energia do bem, do querer, né? Então depende muito de nós trabalharmos todos os dias com essas modificações que são necessárias, pois nós poderemos e teremos condições para isso. Basta que nós nos esforçássemos, mesmo nem que seja a cada dia um pouquinho, para tentarmos fazer essas mudanças. Então depende de nós. Dirige incessantemente o vosso pensamento para essa verdade. Incessantemente, todos os dias. Podeis vir a ser o que quiserdes. Podeis vir a ser o que quiserdes. Então depende de quem? Depende único e exclusivamente de nós mesmos. Nós é que temos que trabalhar nesse sentido para utilizar essas potências para o nosso benefício próprio. E aí uma frase que é muito interessante: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. Ilimitado. Se nós quisermos, realmente nós iremos conseguir. O amor, ele leva à piedade fraternal, à compaixão, induzindo o homem à solidariedade mesmo e ao sacrifício. Então, o amor é capaz de trazer de dentro de nós esses sentimentos mais nobres. Do anseio do amor, do anseio de amar, surge o desejo de repartir, de compartilhar, pois que o dique das emoções transborda no anseio de amar. Então, a partir do momento que a gente descobre esse amor, descobre essa centelha divina que vai desabrochando de dentro de nós, nós vamos sentindo a vontade de repartir, de compartilhar, de doar esse amor. Ele vai se transbordar. A vida é impossível sem amor. O amor nos impulsiona a todo instante. Tão certo quanto o ar que respiramos, quanto a vida que existe em nós, em que todos os recantos do universo, Deus está presente e Deus é amor. A gente percebe Deus nas suas obras, na sua natureza, em todas as coisas belas e bonitas que nos cercam, nos seres humanos, que é a obra mais perfeita do que o ser humano. Deus ele está em toda parte, em todo o universo. Deus é amor e do perfeito amor, dessa fonte sublime, jorra o amor que transubstancia do cósmico em tudo que existe, no supremo ato de amar. Deus está em tudo, em todos. Deus está em nós, em todos os momentos. Aqui está toda a bibliografia utilizada nos estudos, todos os livros. Nós utilizamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, no livro Plenitude da irmã Joana de Ângeles, O Problema do Destino do Ser e da Dor, Leon Denis, Os Poderes da Mente, da autora, e as histórias relatadas aqui para a ilustração do estudo da noite,
A Falta de Amor, de Madre Teresa de Calcutá, está na Resiliência. O relato da história de Jorge, do expositor Adelino. Então, todas as fontes aqui utilizadas no estudo da noite de hoje, para que vocês possam aí, se quiserem depois ler algum capítulo desses livros, super recomendo, porque é muito bonito. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade, a paciência e muito feliz de poder compartilhar com vocês esses momentos de estudos e que possamos refletir assim profundamente nessa questão do amor, que nós possamos trabalhar o amor em nós, que possamos amar independente do outro, porque assim nós teremos condições suficientes para amar. E que não nos falte vontade, essa vontade verdadeira que nos impulsiona, que nos dá coragem para seguirmos adiante. Porque através dessa vontade nós conseguiremos realmente alcançar os nossos objetivos. E agora eu vou convidar a todos vocês, nós vamos fazer aí a nossa prece de encerramento da noite de hoje e vamos entrar em sintonia, agradecer a oportunidade de estudo, de aprendizado e principalmente possamos colocarmos em prática tudo isso que a doutrina nos traz, que possamos trabalhar dentro de nós, para que nos esforcemos a cada vez mais para fazer as modificações que são tão necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e ampare a todos nesse instante. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos. Até mais. O amor, segundo Paulo de Tarso, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora que conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade.